Boa noite, meus irmãos. Nós iniciamos mais uma EBD da nossa amada Igreja Presbiteriana de Botafogo. Mas antes de tudo, vamos começar orando, agradecendo a Deus pela oportunidade, a bênção que é estar falando aqui sobre a palavra de Deus e aprendendo mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Fechamos os nossos olhos, curvemos nossas frontes e vamos orar e agradecer a Deus por este momento. Ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, te bendizemos por este momento. Que o Senhor venha a receber nossas vidas, Pai, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, porque nós precisamos ouvir a Tua santa e maravilhosa voz. Conduz, Pai, a cada um de nós. Fala a começar em mim, Pai, mas aos meus irmãos também, Senhor Deus, que nós possamos aprender mais do sentido, Pai, do Natal, Senhor Deus, mais da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Fica conosco, em nome de Cristo Jesus, que oramos e já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, então hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos. Nós estamos lendo o livro O Natal Escondido, do pastor norte-americano, reverendo presbiteriano Timothy Keller. Nós chegamos ao capítulo 4, que tem por nome Onde está o Rei? Esse capítulo ele vai se basear no texto bíblico de Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao 23, mas saltando em alguns momentos. Então vamos ler o texto. Mateus 2, de 1 a 3, 7, 8, 13 a 16, 22 e 23. O texto diz assim na revista e atualizada, nossa querida Almeida. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Com isto, Herodes, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Tendo eles, os magos, partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, partiu para o Egito e lá ficou até a morte de Herodes. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Tendo, porém, ouvido José que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito: por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Nosso prezado autor, ele começa justamente fazendo uma introdução, nos informando que esse texto, este relato, ele só se encontra no Evangelho de Mateus. E aí cabe a pergunta: por que Mateus traz esse relato e o que ele pode nos indicar, então? Então, o capítulo ele começa com uma breve introdução, apontando mais a respeito do relato. Ele chega ao tópico a ameaça do reino de Cristo. A gente vai tratar cada um deles com calma, conversar um pouquinho a respeito deles. Seguindo do abandonando a negação, e aí ele finaliza com o último tópico do capítulo, que é a fragilidade do reino de Cristo. Então, é basicamente uma introdução e esses 3 tópicos. É interessante, então, que nós temos o início desse relato informando alguns personagens, Os principais são os magos, que não sabíamos se eram 3 ou não, o rei Herodes, José, Maria e Jesus Cristo ainda bebê, e o anjo do Senhor. A gente tem esses personagens
que nos saltam de imediato. Nós temos a descrição de Herodes como sendo o rei daquele período, do nascimento e dos primeiros dias de Cristo Jesus. Herodes descrito como uma pessoa terrível, e nesse próprio relato a gente já tem essa característica. Inclusive o autor Timothy Keller, ele comenta que ele era tão terrível que essa situação discutida aqui nesse trecho, nesta perícope, basicamente chega a ser trivial para a característica do tipo de pessoa que ele era. Era uma pessoa injusta, era uma pessoa que não se privava de, inclusive, dos próprios familiares, eliminá-los a fim de manter o poder. Então, uma sede de poder muito grande. A gente já conhece esse relato, mas é interessante lembrar. Os magos chegam diante do palácio e questionam o presente rei a respeito de onde está o rei. É uma pergunta um tanto quanto confusa ou talvez até constrangedora, porque eles estavam diante do rei questionando a respeito de um outro rei. Aqui já implicando no caráter da figura de Cristo, o que seria Cristo. Lembrando que a acusação, e o autor não fala isso, mas só para recobrar para vocês, que a acusação de morte de Cristo, e inclusive está escrito na placa acima da cabeça de Cristo na cruz, é o rei dos judeus. Então aqui o evangelho já dá essa deixa para a gente. Quando é questionado a respeito do rei, Herodes não compreende aquela situação a ponto de se alarmar, e aí ele dá essa incumbência aos magos de se informarem e o avisarem. No entanto, Deus conduz a situação de tal forma que os magos são dissuadidos de voltar a Herodes. Deus ele guarda a vida de Jesus e da família de José e Maria também. A gente tem então uma tragédia terrível que está descrito no versículo 16, recobrando o versículo: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. É descrito então no livro que aproximadamente, pelo que a gente tem conhecimento da população daquela época, seria de 20 a 30 crianças, infantes, né? Uma terrível tragédia, o que só demonstra o caráter perverso, injusto, abusivo, abusador mesmo, de Herodes. E aí a gente tem José sendo avisado pelo anjo a respeito do que ele deveria fazer, e é interessante que José, os poucos relatos que nós temos do pai de Cristo, né, o pai humano de Cristo, é que ele ouvia a voz de Deus e obedecia como um bom sacerdote do lar. Isso é interessante, sempre me chama a atenção. E aí o que o nosso querido autor, prezado autor, ele vai discutir a partir disso? Ele vai discutir justamente que Deus não perde tempo, o Espírito Santo ele não perde tempo no ato da revelação. Então este relato, que só no Evangelho de Mateus, verídico, verdadeiro, totalmente confiável, ele tem um propósito de revelar a pessoa e a obra de Cristo. E toda vez que a luz brilha para a pessoa de Cristo, ao mesmo tempo brilha para as nossas trevas interiores, por assim dizer. E aí justamente ele vai começar a trabalhar essa ideia do significado e do propósito da pessoa do próprio Cristo, né? Então a gente tem justamente esse questionamento que o nosso querido autor ele levanta a partir deste relato, que são as respostas de onde vem o mal. É interessante, tem uma frase do filósofo Jean-Paul Sartre, que ele fala que o inferno são os outros. E nessas duas explicações das possíveis correntes de qual é a origem do mal, por assim dizer, nós temos sempre essa característica, esse tema marcante, né? É sempre o outro.
Quando o Evangelho de Cristo, ele aponta justamente para nós. Existe uma música da banda Canto Verbo, é uma banda de linha reformada, em que ele fala assim: sou grato até o fim, por isso eu canto assim, é tão real seu perdão, nem os heróis que eu vi em filmes, em gibis, morreriam no lugar de um vilão como eu. O nome da música é Sua Vida, e ele está justamente apontando para isso, que, como o Timothy Keller ele vai dizer, as duas correntes são daqueles que seguem a linha de quem tem o poder e é o injusto, é o opressor, que a princípio até casa bastante com esse relato, né? Os grandes que detêm o poder, os ricos, os poderosos deste mundo, do qual nós sabemos pelos relatos bíblicos que Deus ele humilhará todo aquele que se exalta, que se sobrepõe, que oprime os mais fracos. Mas o problema não são só eles. A segunda resposta são os que não são justos, os que não fazem por onde, são os que não se portam de uma forma correta, por assim dizer, moral, civilizada, né? Então, se resume a problemática daqueles que não se adequam, por assim dizer. Quando isso faz sentido também, mas não é a resposta bíblica. A Bíblia ela nos convida para a gente olhar para dentro. Cristo Jesus, ele é a luz do mundo. E tem uma história da vida do missionário Ronaldo Lidório que ele traz essa ilustração, que o Evangelho justamente não é uma ilustração de originalidade dele, está no próprio Evangelho de João. E o Evangelho ele é como um refletor de luz que lança a luz sobre as coisas belas, tanto do mundo quanto de dentro de nós. É aquilo que aponta para a nossa imagem e semelhança de Deus, ainda que deformada, corrompida, mas que podemos ver nos traços de todo ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Mas, no entanto, da mesma forma que clareia as belezas, as virtudes, mostra a sujeira, a nojeira, a obscuridade do nosso ser. E a resposta bíblica para o problema do mal é justamente esse, né? O mal que a gente vê graçando em nossa sociedade, ele parte de um coração depravado, de um coração distante, apartado da glória, da presença de Deus. Então a Bíblia, ela traz isso, ela traz essa problemática de que cada um de nós somos pequenos Herodes, somos filhos de Adão, para usar um termo de C.S. Lewis. E não deixamos, ainda que nessa terra, ainda que crentes em Cristo Jesus, ainda que professando a Cristo e realmente crendo na obra dele para a nossa salvação, nós ainda sofremos os efeitos adâmicos de nossa vida. A Bíblia, então, ela já demonstra que se todos nós temos esse potencial tirânico, herodiano, por assim dizer, em nossas vidas, ela também nos convida a aqueles que creem e professam Jesus Cristo a relembrar que só um pode reinar, só há espaço para um, e o cristão, no caso nós aqui, nós não somos os protagonistas, nós somos os personagens secundários da história da humanidade. O grande tema, o grande telos, a grande narrativa do homem, da humanidade, ela tem como protagonista Jesus Cristo. E não é diferente em nossas vidas. Nós somos apenas personagens secundários. Somos só aqueles que apontam para Cristo e tentam de alguma forma, como um outdoor, mostrar a glória do nosso Senhor. A Bíblia, então, ela nos convida a uma fidelidade tão suprema, e ele vai citar o texto de Lucas, Lucas 14, 26, se alguém vier a mim e não odiar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, sim, até a própria vida,
esse tal não pode ser meu discípulo, apontando justamente para esse caráter totalmente exclusivo que o Evangelho demanda daqueles que professam Jesus Cristo. Essa fidelidade suprema, essa fidelidade que supera todos os tipos de compromissos com pessoas, com coisas, visões políticas, etc. Tudo é relativo no sentido de que é posto em relação à palavra de Deus a partir do momento que nós professamos Jesus Cristo. Não é diferente na vida, não foi diferente na vida de nenhum dos cristãos e não é diferente na nossa vida. A Bíblia, ela reivindica uma autoridade absoluta sobre aqueles que creem e professam Jesus Cristo. É um chamado à lealdade incondicional ao Senhor Jesus Cristo. E automaticamente, dado que nós ainda sofremos os efeitos do nosso pai Adão, isso desencadeia uma série de resistência interior. Em Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8, nós temos a demonstração paulina, por assim dizer, a descrição paulina do nosso estado natural a parte de Deus, ou seja, antes de tomarmos conhecimento, de sermos alcançados pela graça de Deus, que é a inimizade com Deus, a inimizade contra Deus. Ou seja, no centro do coração humano há um impulso a ser sempre autônomo, a querer sempre estar livre dessa soberania divina. Isso a gente vê já com os nossos pais no próprio jardim, isso a gente vê diariamente, dia após dia. É capaz a gente pegar uma caneta ou um marca-texto, por assim dizer, deixar cair no chão e falar assim, eu quis que acontecesse. No entanto, Deus, ele continua reinando. O livro de Colossenses, capítulo 1, ele vai justamente apontar para que tudo se encerra na pessoa de Jesus Cristo. Tudo converge para Jesus Cristo. Ele está acima de toda soberania, toda potestade, todo principado. Ele é o centro, não nós. Nós estamos sempre flutuando diante desse núcleo perfeito e glorioso que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de acordo com a Bíblia, nós temos que a descrição do início de nossas próprias dores surge do nosso egocentrismo, da nossa tentativa de sermos autônomos de Deus, completamente livres na concepção humana errada, certos da própria justiça, certos da nossa própria perfeição. Nós, já dizia o reverendo Hernandes Dias Lopes, temos a terrível vontade de cantar para o espelho quão grande és tu, falando a nosso próprio respeito, quando só Deus é digno. Tu és digno de honra, glória e poder, como no livro de Apocalipse nós temos os anjos cantando, anjos anciões lançando suas coroas diante de Cristo Jesus. Ele sim, ele é digno. Andando mais um pouco aqui com o nosso texto, o autor ele nos lembra mais uma vez do livro de Romanos, mas agora já no capítulo 3, versículos 10 e 11, dizendo justamente a respeito disso, que não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E aí a gente pode entender essa passagem de duas formas, porque é fácil nós entendermos a parte do não há justo. À exceção de alguns segmentos do cristianismo, equivocados, obviamente, que entendem ser possível alcançar a perfeição, todos nós temos a plena nitidez das nossas falhas, embora a todo momento tentamos jogar para debaixo do tapete, né? Então a imperfeição é patente aos nossos olhos, a nossa experiência de vida. No entanto, a segunda parte pode ser confusa para algumas pessoas, principalmente para nós que já professamos uma religião, que é ninguém busca Deus. E aí a gente fala,
Caramba, o iluminismo ele prometeu o fim da religião, o que não ocorre. Muito pelo contrário, em nossas terras tupiniquins, por assim dizer, né? A terra Brasil, nós temos inclusive um retorno ao paganismo muito forte, a uma pluralidade de crenças em muitíssimas coisas e que só se acentuam. Pessoas, inclusive, isso é curioso para mim, que sou da área de clássicas, que cultuam Dionísio, cultuam Diana, cultuam, enfim, inclusive o panteão grego. Ou, se você preferir, greco-romano, né? E como assim ninguém busca Deus? E aí o autor ele vai fazer uma distinção, duas vias interpretativas, por assim dizer, deste trechinho, que é justamente o fato de você buscar a Deus, na verdade com a intenção de alcançar os bens que Deus pode conceder. Ou seja, nós queremos a bênção, mas não o Deus da bênção. Nós queremos uma barganha com Deus, então a gente faz a nossa fezinha, e a gente usa esse termo exatamente nesse sentido, e nós queremos uma espécie de toma lá da cá, uma espécie de barganha espiritual. Isso com título de evangélico e com títulos diversos. O que une a maior parte, se eu não poderia dizer todas, à exceção do cristianismo bíblico, das religiões, é justamente o que alguns brasileiros, inclusive, acham que está na Bíblia. Faça por onde eu te ajudarei. Que não é verdade. Não é verdade. Então, quando as pessoas buscam a Deus, na verdade querem o favor dele, não o Deus bíblico. O Deus revelado na palavra de Deus. Mas a segunda possibilidade é que justamente quando Paulo afirma que ninguém busca a Deus, nós estamos indo exatamente na direção de que, uma vez separados de Deus, a partir do pecado de Adão, do nosso pai, tudo que nós fazemos é buscar a ídolos muito semelhantes a nós. Às vezes com o formato de criaturas, às vezes com formatos de seres humanos. Isso a gente vê em diversas religiões. Então, na verdade, são projeções idólatras do nosso coração. Alguém já disse, se você pegar um papel, um bloquinho de papel e distribuir numa sala, cada um vai escrever o que é Deus para ela de uma forma completamente diferente. Isso é verdade. Calvino já dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. No entanto, ninguém busca, nem consegue conceber a parte das Escrituras, a parte da revelação do próprio Deus, a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus. E é interessante que o Keller ele vai fechar esse bloco, essa segunda explicação, falando da seguinte forma, que seria interessante perguntar quantos de vocês acreditam no Deus da Bíblia, o Deus que desce sobre o Monte Sinai em meio ao fogo e fumaça, que diz, de modo algum purificarei o culpado, que avisa aos seres humanos que se alguém se aproximar de sua glória, com certeza morrerá no mesmo instante. Quanto de vocês acreditam nesse Deus? E essa é a nossa dificuldade. O Deus que muitos professam, às vezes tem o mesmo signo linguístico, né? Escreve-se da mesma forma, mas é completamente diferente do Deus das Escrituras. O Deus que muita gente diz cultuar, inclusive aos domingos, é muito diferente do Deus revelado na Santa Palavra de Deus. Inclusive, certa vez eu estava vendo um artigo que o autor trabalhava exatamente isso. Cada um tem um tipo de Jesus. A depender do seu espectro político, o seu Jesus pode ser mais esquerdista, mais à esquerda, mais direitista, mais à direita, mais centrista, mais apolítico, cético político, por assim dizer, liberal. Então, todo mundo tem sua interpretação, todo mundo tem o seu Jesus, né?
Em determinado momento, o autor, ele, inclusive, trabalha isso. O meu Jesus chuta a bunda do seu Jesus. E é interessante como isso acontece de fato. Nosso coração é tão idólatra que nós moldamos, ou tentamos, por assim dizer, moldar a divindade a nosso próprio gosto. Principalmente numa sociedade cada vez mais capitalista, onde nós personalizamos conforme a nossa vontade. Não quero dessa forma, eu quero com um decalque diferente. Não, quero com uma marca que só eu tenho. Cada um tem o seu Deus. No entanto, o Deus real, o Deus vivo, o santo, santo, santo Deus, revelado na palavra de Deus, seu Filho Jesus Cristo, seu Espírito, que é santo, ele não é de forma alguma enjaulado, informado, moldado segundo os caprichos humanos. Então, nós podemos até mesmo incorrer no erro de tentar fazer Deus segundo a nossa vontade. Mas na verdade seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aí justamente ele vai seguir nessa linha, nos questionando: quem é o verdadeiro rei? Onde está o verdadeiro rei? Abraham Kuyper, um teólogo reformado holandês, ele tem a seguinte frase, e aí eu queria deixar para vocês, para a gente pensar justamente nisso. Quem é a verdadeira autoridade? Ele fala da seguinte forma: não há 1 centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer: é meu, é meu. Nós respiramos para a glória de Deus, quer o sirvamos ou não. Nosso coração bate para a glória de Deus. Nós estamos aqui vivos, sustentados, não morremos este dia, esta madrugada. Não morreremos se assim Deus o quiser. Todas as coisas, como eu disse, giram em torno do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos personagens secundários nessa narrativa do mundo. Ele é o protagonista. É a respeito dele, tudo a respeito dele. Inclusive me recordo de uma pregação maravilhosa do Reverendo Diego a respeito do Natal, que ele relembra exatamente isso. O Natal, a princípio, não diz respeito à nossa experiência, à nossa vivência, sejam elas muito maravilhosas, sejam elas traumáticas, mas diz respeito a Jesus Cristo. Jesus Cristo acima de todas as coisas. E aí o autor, ele continua no texto justamente nos exortando a abandonar essa negação da nossa inimizade contra Deus, ou os resquícios que temos a respeito dela. O que ele vai chamar de problema de autoridade cósmica. Problema de autoridade cósmica. Ele faz a citação, inclusive, de um filósofo ateu que anseia desesperadamente: espero que Deus não exista, não quero que haja um Deus, não quero que o universo seja assim. A gente não quer um Deus soberano. O mais crente, o mais santo, não quer. No fim das contas, não quer um Deus soberano. Ainda que a nossa única salvação, nossa única solução para os nossos problemas é um Deus soberano. Um Deus soberano que nos ama, que opera todo um plano maravilhoso para nos arrancar do império das trevas e nos colocar no império da sua maravilhosa luz. Todos nós temos esse ressentimento das reivindicações que o Cristo tem sobre nossas vidas. De que haja genuinamente um Deus que não é indiferente à humanidade. Nós preferimos, é interessante, né? Nós mesmos como cristãos, às vezes somos cristãos ateus, né? Ou queremos um Deus mais parecido com o Deus de Newton, que faz o mundo e deixa as coisas rolarem de acordo com as leis, ele não interfere. Nós não queremos um Deus que se meta na nossa vida.
Nós queremos ter a nossa vida direitinho, conforme nós levamos, mas Deus não é assim. Deus é o Deus que intervém. Cristo é o Cristo que encarnou, que se envolveu com nossos problemas, que nos tomou do lamaçal, da sujeira. E ele vai justamente apontar para isso. Se o Filho de Deus nasceu mesmo em uma manjedoura, perdemos o direito a permanecer no comando da nossa vida. Quem consegue ser objetivo acerca de uma afirmação que, se verdadeira, significa que você perdeu o controle da sua vida? Não somos nós os donos da nossa vida. Paulo ele vai chegar a falar que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Gálatas ele diz isso. E a vida que eu agora vivo é para Ele. A vida que nós cristãos vivemos é para Deus, não é para nós mesmos. Cristo Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz diariamente e segue-me. Vem viver uma vida de imitação do seu Senhor. Muitas vezes queremos Jesus como Salvador, mas não como Senhor. No entanto, Ele é Salvador e Senhor. Você não escolhe. Você não escolhe. No entanto, ainda há em nosso coração raiva e hostilidades residuais. E todos os dias, nós devemos justamente nos render em oração ao nosso Senhor, pedindo misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Keller vai então nos lembrar justamente que nós precisamos ser muito intencionais no que diz respeito ao nosso crescimento cristão. A orar, a ler a palavra de Deus, a buscar uma vida de crescimento. Meus irmãos, vocês estão crescendo em graça e conhecimento a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo? Lucas, você está crescendo em graça e conhecimento? Eis uma pergunta difícil da gente responder. Nós realmente estamos buscando ser imitadores todos os dias de Cristo? Lucas, você está tentando ser diariamente imitador? Não tentando, você está sendo imitador de Cristo? Eis uma pergunta difícil. E aí, para a gente já caminhar para o final, o próprio Keller ele já dá a resposta. Ele já dá a resposta. Porque ele vai tratar da fragilidade do reino de Deus. O Natal, ele vem mostrar essa obra maravilhosa, grandiosa, que é Cristo encarnar-se. Ele nos amar a ponto de deixar a sua glória, encarnar essa realidade, essa experiência, essa existência frágil. Para Ele, não para nós, mas para Ele, totalmente humilhante, mas por amor a cada um de nós. E essa obra só é necessária, aliás, essa obra é necessária justamente pela nossa fragilidade. O Evangelho ele não trata de heróis, ele trata de vilões, como nós já ouvimos hoje. O Evangelho ele não trata daqueles que conseguem subir a escada até o céu pelas próprias forças. Ele trata das coisas loucas deste mundo. E Keller ele vai justamente falar a respeito disso. Que ele quer mostrar algo quando escolhe José. Quando escolhe, antes de José, Abraão, Isaac, Jacó. Quando escolhe Davi e fala, eu te tirei do meio da malhada. Quando houve a oração de Ana, que até foi repreendida pelo sacerdote que não compreendeu o que estava acontecendo naquele momento, que houve a oração de judeus
estavam prestes a morrer, e usa a vida de Esther, uma escrava, mas que Deus usou a vida dela. E de tantos outros pequeninos, frágeis, insignificantes, que não estão no formato dos heróis e heroínas do mundo. No entanto, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolhe as que não são para confundir as que são. Porque não somos nós. Nossa suficiência não existe. Nossa suficiência é em Cristo. O Evangelho ele aponta para uma deficiência, uma incapacidade, uma insuficiência humana, mas para uma total suficiência, uma capacidade total. Ele é todo poderoso. Aquele que começou a boa obra há de terminar até a consumação dos séculos. Nele a gente pode confiar. Nós somos incitados a nos lançarmos a este Senhor e Salvador. Ele já te conhece, meu irmão. Ele te conhece nos mínimos detalhes. Sua vida não passa despercebida do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí é o meu convite para você e para mim, que a gente possa orar como um pastor anglicano chamado John Donne. Ele ora da seguinte forma: quebra o meu coração, Deus Trino, para que eu possa me erguer e ficar de pé. Quebranta-me e com tua força sopra sobre mim, forja-me e torna-me uma nova criatura. Senhor, se tu não fizeres em minha vida, não será feito. Se a tua boa mão, tua forte mão não me tomar, eu não consigo. Nós somos totalmente incapazes, mas Ele é totalmente capaz. Há impossíveis para Deus? Certamente que não, meu Senhor. Certamente que não. Que você possa, e eu também, termos essa consciência e intencionalmente clamarmos a Deus: Senhor, seja tudo em mim, reine em meu coração, dirija a minha vida. Senhor, ainda há resíduos de inimizade contra ti, a minha carne ainda clama por tentar decidir. Sejas tu o Senhor e eu o servo. Que a vida que agora eu vivo não seja a minha vida, mas a minha vida em ti, a tua vida em mim. Que eu esteja em ti e que o Senhor me receba, frágil, fraco, insignificante, na tua santa presença, por amor, pela obra, pelo poder de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Pai amado santo, obrigado, Pai, por mais uma vez aprendermos a respeito da tua palavra, Pai. Que seja Natal todos os dias em nossas vidas, Senhor Deus. Que nós todos os dias, Senhor Deus, nos neguemos, mas recebamos Cristo Jesus. Que todo dia seja Natal, Pai, até o Natal perfeito, até a segunda vinda, Pai, o segundo advento, que é o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós estaremos contigo por toda a eternidade. Fica conosco, em nome de Cristo Jesus. Deus te abençoe, meus irmãos.